Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, dessa vez nós iremos trabalhar o segundo grupo, né, de vegetais, que é o grupo das pteridófitas, beleza? No vídeo anterior nós trabalhamos a temática briófita, que é o grupo mais simples do reino plant, e nesse vídeo nós iremos trabalhar o segundo grupo em desenvolvimento, né, presente aí no reino plant, que é o grupo das pteridófitas, valeu? Então peço que se inscreva aí no canal para dar uma moral, beleza? Ao canal para a gente poder aí apresentar outras temáticas que possam ser importantes para vocês aí durante o estudo, ok? Vamos seguir. Então, as pteridófitas, pessoal, são mais representadas, né, pelas samambaias e pelas avencas, que são pteridófitas bem conhecidas e muito utilizadas como plantas ornamentais. Então, nós temos, nesse caso aí, pessoal, um grupo de vegetais que possui características importantes e bem diversificada em comparação com outros grupos vegetais. Por exemplo, quando a gente fala em grupos vegetais, quando a gente discute essa temática, geralmente a gente vem trazendo a diferença dos grupos, né? A diferença quanto às características dos grupos. Então, o que nós temos aí de diferente das pteridófitas para outros grupos de vegetais é que, por exemplo, uma diferença entre pteridófitas e briófitas, né? As pteridófitas possuem uma estrutura que permite que materiais como água e sais minerais circulem pelo corpo dela, né? Pelo corpo das plantas. Então, uma característica importante desse grupo é justamente isso, a presença de vasos condutores de seiva, né? Com a presença desses vasos condutores de seiva bruta, de seiva elaborada, existe a maior possibilidade desses vegetais se desenvolverem, crescerem, tomarem maiores alturas, em comparação com o grupo das briófitas, que não tem vasos condutores de seiva. E por isso elas são bastante pequenas, né? Bastante miúdas, chegando aí a, no máximo 5 centímetros de comprimento, 10 centímetros de comprimento. Né? Alguns materiais trazem 5, outros materiais trazem 10, mas vira, né, a média é 10 centímetros de comprimento para as briófitas, né? Devido à ausência de vasos condutores de seiva. Já as pteridófitas não, elas têm a presença desses vasos, né? Que é o xilema e o floema, e por isso é um grupo vegetal que consegue desenvolver mais em comparação com as briófitas. Você pode focar nesse ponto aí. Presença de vasos condutores de seiva aqui nas pteridófitas. Um outro ponto, pessoal, marcante com relação a esse grupo de vegetais, né, grupo de vegetal, é a ausência de semente. Aqui nesse grupo se inclui todo tipo de planta, todo tipo de vegetal que não possui semente. Então, quais são as plantas que não possuem semente que você conhece? Ela é classificada como uma pteridófita, né? Cada vegetal desse, pessoal, é classificado dentro de um grupo, levando em consideração as suas características. Então, todas as plantas que não possuem semente, elas estão aí presentes no grupo das pteridófitas. Já aquelas plantas, né, todas as plantas que só possuem semente, as que possuem semente, são classificadas no grupo das gimnospermas, né? E as plantas que possuem semente, possuem fruto, possuem flor, possuem todas as partes, né, vegetal, são classificadas no grupo das angiospermas. Então, tudo que é tipo de planta que você vê que tem flor, tá no grupo das angiospermas, tem fruto, tá no grupo das angiospermas. E você percebeu uma planta que só tem semente, não tem fruto, não tem flor, faz parte do grupo das gimnospermas. Se você percebeu uma planta, um vegetal, que você não percebe semente, não percebe flor, não percebe fruto, está no grupo das pteridófitas. E nas angiospermas é um grupo de vegetal bastante simples, com as suas estruturas
bastante simples, bastante primitivas, faz parte ali das briófitas, que é um exemplo, é o limo e as hepáticas. Vamos seguir. Pteris vem do grego, né, que significa feto, e a folha nova da planta tem forma de parecida, né, segundo eles, com a de um feto humano. Então, o conjunto dessas folhas pequenas das pteridófitas, o conjunto delas, segundo aí consideração, né, dos especialistas, assemelha-se ao feto humano. Por isso aí o nome pteridófita. As pteridófitas apresentam várias características que, né, estão ausentes nos musgos, no caso aí nos vegetais, né, presentes no grupo das briófitas. Primeiro, foi como eu falei com vocês, as pteridófitas, que é o grupo que nós estamos estudando agora, né, elas possuem vasos condutores, né, diferentemente das briófitas que não possuem, por isso que são pequenas, chegando ali no máximo a 10 centímetros de comprimento, de altura. Já no caso das pteridófitas, que é esse nosso caso, possuem vasos condutores e, devido a isso, tem a capacidade de alcançar alturas maiores, né? Saindo de centímetros até chegando aí a vários metros de altura. Então pode atingir tamanhos maiores, né? Com certeza, em comparação com os musgos. Existem grandes samambaias arborescentes que podem atingir vários metros de altura, né? Como o samambaia-açu. Outras características: possuem raiz, caule e folha verdadeiros, diferentemente do grupo das briófitas, né, que não possuem essas estruturas, raiz, caule e folha verdadeira, né? Nós vimos aí no vídeo anterior que a gente falou aí, discutiu sobre as briófitas, que elas não possuem uma raiz verdadeira como as pteridófitas possuem. Mas o que é que elas têm lá então? É uma estrutura, como é primitiva, é chamada de rizoide, mas se assemelha à função da raiz, né, que é fixar o vegetal no solo e absorver ali a água e sais minerais. Porém, a estrutura dela é simples, é primitiva. Então, lá nas briófitas, os musgos e as hepáticas, essa raiz, né, é classificada, é dita como um rizoide. Já o caule, aqui também nas pteridófitas, é uma estrutura um pouco mais desenvolvida, né, em comparação com as briófitas. E lá nas briófitas, esse caule é chamado de cauloide. Assim como as folhas lá nas briófitas também tem uma outra denominação devido à sua simplicidade. Lá é chamada de filoide. Mas aqui, que é o grupo das pteridófitas, como essas estruturas, raiz, caule e folha, são mais desenvolvidas, são chamadas de estruturas verdadeiras, né? Raiz verdadeira, caule verdadeiro, folha verdadeira. As formas são cobertas, né? As folhas são cobertas por uma película impermeável que reduz a perda de água. Então, diferentemente lá, novamente, ó, fazendo um comparativo, o interessante é você realmente fazer esse comparativo entre os grupos vegetais para você perceber o porquê o determinado vegetal faz parte desse grupo e não do outro, né? Então, essas samambaias que estão aqui, elas fazem parte do grupo das pteridófitas e não das briófitas, porque elas possuem características outras, né? Como eu falei com vocês, elas possuem raiz verdadeiro, caule verdadeiro, folhas verdadeiras. Lá nas briófitas não, lá é rizoide, cauloide, filoide, que são estruturas da planta primitiva. Então, por isso que essas plantas aqui não estão lá. Assim como também essa característica, ó, de ser impermeável e reduz a perda de água, né? Elas possuem uma película impermeável que reduz. Isso não quer dizer que a planta, no caso aí, essas pteridófitas, samambaias e outras, né, que fazem parte desse grupo,
não irão perder água. Elas perdem água por evaporação, sim. Agora, essa película impermeável que ele diz aí, reduz a evaporação, entendeu? Lá nas briófitas, elas precisam estar em ambientes úmidos justamente por isso, devido à ausência dessa película impermeável. Com isso, ela perde água muito facilmente e morre muito facilmente. Já essas pteridófitas, como possuem essa película impermeável, então o processo de evaporação e perda de água é reduzida, é menor, ok? Então a dica que eu dou para vocês é sempre essa, Sempre você fazer um comparativo com entre os grupos de plantas, o que é que uma tem, o que é que a outra, né, tem de diferente, e aí você vai compreendendo a temática, né, num todo. Então o caule, na maioria dos casos, é subterrâneo e rastejante, e por isso é chamado de rizoma. Beleza, então ele é rastejante, né? Nos casos é subterrâneo ou rastejante, e por isso ele é chamado de rizoma. A reprodução realmente tem uma certa comparação com as briófitas, porque aqui nas pteridófitas possuem também o que se chama de alternância de gerações. Ou seja, as plantas aqui nesse grupo, né, das pteridófitas, também se reproduzem de forma sexuada e assexuada. Né? Existe um momento que elas irão produzir células sexuais, né? E existe um outro momento que elas irão produzir esporos. Então, as plantas que têm essa capacidade, os grupos, né, vegetais, que têm essa capacidade de ora se reproduzir sexuadamente, na presença de células sexuais, né, como o anterozoide e a oosfera, e também tem a capacidade de se reproduzir através dos esporos, é dito que a reprodução desses vegetais apresentam alternância de gerações. Então você tem aí uma figura representando a reprodução sexuada, né? E também a reprodução assexuada. É porque eu estou dizendo isso, porque eu estou afirmando isso, porque eu estou vendo aqui em cima esporos, ó. Tá vendo lá em cima os esporos? Então os esporos são características de reprodução assexuada. E eu estou vendo aqui também as células sexuais, masculina e feminina. Então aí eu considero parte da reprodução sexuada, né? Essa parte aí da reprodução, onde tem células sexuais de reprodução sexuada. Finalzinho da figura. Pronto. Também dependem da água, né, para a reprodução sexuada e por isso são mais comuns em regiões úmidas, assim como também, né, os vegetais presentes lá no grupo das briófitas precisam de água, principalmente na reprodução sexuada, porque os anterozoides precisam chegar até a célula feminina, que é a oosfera, para poder ocorrer a fecundação. Pronto, os soros. Pessoal, o soro são estruturas essas, ó, amarronzada, como tem nessa figura, que ali presente nesse soro vão desenvolver os esporos. Aí, de novo, ó, um comparativo com o grupo das briófitas, aonde são produzidos os esporos presentes lá nos vegetais da briófitas, presente naquela cápsula ali, né? Naquele esporófito, e aí os esporos são produzidos dentro daquela cápsula, né? Já aqui nas pteridófitas não tem aquela cápsula. A estrutura onde ocorre a produção dos esporos é chamado de soro, que são esses pontinhos aí amarronzados. Então, nesses pontinhos amarronzados, é chamado de soro, existem vários esporos, que são lançados aí para outros locais através do vento e até mesmo através de outros animais, né? Que chegam aí para simplesmente pousar, fazer um ninho, se alimentar e acabam sendo dispersores de esporos, né? Para o vegetal.
Então esses esporos caem no solo e dão origem aí a novos vegetais e diversidade, né? O xaxim. Antes, no meu tempo aí de infância, eu via muito minha mãe cultivando essas plantas aí mesmo, samambaia, no xaxim. Só que hoje não pode mais comercializar, né, o xaxim, porque você acaba devastando esse vegetal aí chamado de samambaiaçu. Né? O xaxim ele é proveniente dessa planta e chega a um ponto de muita preocupação, porque já estava ficando muito reduzida a variedade, essa espécie, né? Muito reduzida aí essa espécie, devido à sua exploração para produção e comercialização do xaxim. Hoje existe aí outras alternativas para a criação de plantas nesse formato aí, né? Mas não é mais permitido a produção de xaxim utilizando essa palmeira aí, né? Essa samambaia sul. Existem aí alternativas e alternativas essas importantes, né, para a presença e manutenção aí dessa espécie sempre no meio ambiente, né? Tem que ter. A gente precisa viver e também respeitar a natureza, né? Não é porque existe uma certa possibilidade de consumo que a gente precisa consumir de forma desenfreada, sem se preocupar com a qualidade ambiental, né? Então, os ambientalistas buscaram a legislação, legisladores buscaram proteger a samambaia-sul, proibindo, né, a sua retirada para comercialização para esse sentido aí. Vamos nessa. Então, a origem das pteridófitas, as primeiras pteridófitas apareceram há cerca de 430 milhões de anos, né? E se diversificaram no ambiente terrestre, formando grandes florestas de pteridófitas. Essas florestas deram origem aos grandes depósitos de carvão mineral. Então você tem aí essa representação do surgimento das plantas, até mesmo a exploração, ok? Então pessoal, ficamos por aqui. Nos próximos vídeos virão agora sobre as gimnospermas e também sobre as angiospermas, beleza? Então espero aí vocês nos próximos vídeos. Dá uma moral aí, se inscreva no canal, beleza? Para a gente estar firme e forte em outros momentos e outras ocasiões. Forte abraço!